Ok, nosso tema de estudos são os sistemas de revestimento cortina e ventilado, RCV. Eles são baseados no capítulo 6 do Manual de Construção em Aço, de 2014. E a gente vai estar trazendo alguns conhecimentos sobre. A princípio, quero atentar para o termo revestimento, ok? Comumente é usado o termo fachada ventilada, para se referir a esse tipo de revestimento. Porém, estaremos usando a palavra revestimento exatamente para distanciar da ideia de que esse revestimento precisa ser necessariamente a vedação externa da edificação. Ok? Então a gente vai estar usando o termo revestimento ao invés de fachada. Pois bem, o revestimento cortina e o revestimento ventilado, eles são fixados por meios mecânicos às estruturas das paredes externas do edifício. Então, por alguns mecanismos, eles vão estar fixados a uma certa distância da parede. O revestimento cortina, revestimento de tipo cortina, ele só vai ser classificado como um tipo de revestimento ventilado se houver entre o corpo do edifício e o revestimento uma passagem de ar. Isso é muito importante porque nem todo revestimento cortina ele pode ser ventilado, mas todo revestimento ventilado ele é um revestimento cortina. Essa camada de ar que transpassa entre o corpo do edifício e o revestimento cortina, ele é denominado efeito chaminé. Esse efeito é o movimento que o ar vai fazer de subida para renovar de forma natural o ar dentro da edificação. Esse efeito ele só é eficiente caso a construção traga o dimensionamento correto das aberturas de entrada e saída do ar. Para isso existe todo um componente, todo um projeto de como isso é feito, certo? Os revestimentos cortina, ventilado, eles precisam necessariamente de uma estrutura metálica que vai estar ancorada à parede, onde nela vai existir parafusos, chumbadores, também ancoragens em alumínio e alguns perfis estrudados também em alumínio, onde esses perfis vão segurar os painéis modulares nos elementos que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre. Esses painéis modulares eles vão receber uma camada de impermeabilização e também de proteção térmica, para melhor eficiência de seu trabalho. Esses perfis que são usados na estrutura, eles podem aparecer de forma vertical ou horizontal. Isso vai depender do tipo de fixação dos painéis que a estrutura vai receber. Geralmente, a distância da parede externa da edificação e da localização dos painéis varia entre 10 a 20 centímetros. Para a formação desses módulos, desses painéis modulares, são usados comumente alguns materiais. Existem alguns tipos de painéis que são mais comuns e eu vou estar falando sobre eles um pouquinho mais lá na frente. Esses painéis são os painéis de alumínio composto, conhecido como ACM, os laminados melamínicos, os painéis de concreto polimérico, as placas de rocha e os painéis cerâmicos, que podem ser estrudados ou prensados. Os painéis de composto alumínio, eles são conhecidos como ACM,
e são obtidos através da eliminação do alumínio. Eles são compostos por duas chapas de alumínio e um núcleo de polietileno, onde essa chapa externa ela vai receber uma camada de pintura, comumente. É um tipo de revestimento, é um tipo de material que traz uma chapa leve. Os laminados melamínicos, eles vão apresentar uma resistência maior quanto à umidade, abrasão, riscos e radiação UV. Eles são formados por uma camada de papel craft impregnado de resina fenólica e revestimento constituído de papel decorativo e resina melamínica. Eles são produzidos em alta pressão e isso confere a eles uma durabilidade melhor, mesmo sendo formado por madeira. O painel de concreto polimérico ele vai apresentar uma resistência à flexão, resistência ao gelo e degelo e resistência à mudança de temperatura, trazendo também uma resistência à absorção da água. Os painéis poliméricos eles são produzidos a partir de uma mistura de agregados de resinas sintéticas, que normalmente é usado o poliéster. As placas de rocha, elas são revestimentos que são comuns aqui no Brasil, eles são extremamente usados e geralmente usam-se os granitos, que são as rochas silicáticas, e os mármores, que são rochas carbonáticas. O granito brasileiro ele apresenta uma resistência ao desgaste, que é bem maior, e uma menor absorção da água. Também uma menor reatividade química, comparado aos outros tipos de revestimento. Já os painéis cerâmicos, eles podem se apresentar de formas estrudadas ou prensadas, como os porcelanatos. Apesar de serem mais leves do que o material usado nas placas de rocha, os painéis cerâmicos tendem a ser um pouco mais pesados do que os outros tipos de painéis já apresentados. Característica dos revestimentos ventilado e cortina. Existe uma série de vantagens que justificam sua utilização, mesmo diante de um maior custo direto em relação às técnicas convencionais de revestimentos aderidos, como montagem com elevada produtividade sem desperdício de material e mesmo com a estrutura em andamento ou ainda sobre revestimento pré-existente, no caso de retrofit. Fachada livre de eflorescências, descolamentos, trincas e infiltrações, oriundos de movimentações térmicas e estruturais. Facilidade de manutenção e trocas não destrutivas de painéis, estanqueidade à água da chuva sem a necessidade de aplicação de silicone nas juntas, eliminação de condensação devido à rápida evaporação e transporte de umidade, reflexão de ruídos externos e excelente desempenho térmico graças à camada circulante de ar, e a possibilidade de utilização do espaço vazio entre os parâmetros para alojar tubulações elétricas, hidráulicas e hidrossanitárias. Desempenho estrutural. Não existem normas específicas no Brasil para este sistema de revestimento. Seu dimensionamento é baseado em normas diretrizes internacionais. Para o revestimento ventilado em cerâmica ou rocha, existe uma tela de fibra de vidro aderida ao tardóis que deve funcionar impedindo a queda de partes do painel, em caso de quebra. Algo semelhante ao que ocorre com os vidros laminados e aramados. No desempenho acústico, o revestimento ventilado leva a vantagem de poder dissipar a energia sonora incidente sobre a fachada, uma vez que é descontínuo. Já no desempenho térmico, existe a possibilidade de uma camada de isolante térmico aplicado sobre a parede de vedação externa para atingir os requisitos do projeto. Em função ainda das condições climáticas do local, pode ser necessária a prevenção de pontes térmicas. Estanqueidade. Sabe que as juntas abertas dos sistemas de revestimento ventilado estão sujeitas à infiltração de água em função das condições de exposição da região. Deve-se haver uma preocupação quanto ao correto dimensionamento da câmara de ar. Esse dimensionamento visa garantir que a pressão interna seja maior do que a externa,
de modo que a água, ao passar pelas juntas, escorra por trás dos painéis, sem atingir o substrato. Durabilidade e manutenção. O fato do revestimento ventilado ou cortina ser descontínuo previne o risco de fissuração devido às amplitudes térmicas, além de não haver transmissão de esforços entre as placas, visto que as fixações são independentes. Alguns detalhes devem ser pensados de modo a reduzir a frequência de manutenção, por levar em conta o acúmulo de sujeira e poluição trazidas pelo ar, a água da chuva que escorre pela fachada, os pontos de drenagem em superfícies horizontais nos painéis e os dispositivos de acesso utilizados pela equipe de limpeza. Outro ponto que merece destaque é a dilatação dos painéis, de modo que devem ser respeitadas dimensões mínimas de juntas, bem como pontos que possibilitem a movimentação relativa entre componentes. Painel de alumínio composto. A durabilidade do sistema está intimamente relacionada ao tratamento superficial empregado, como poliéster e PVDF. Este é o mais adequado para o uso em fachadas de edificações, dado que oferece uma maior proteção ao alumínio e as características estéticas dos painéis ao longo dos anos. No que diz respeito às placas de rochas, tem-se que as patologias mais frequentes são a formação de manchas e a lixiviação superficial nas placas, ambas regidas pela absorção de água da rocha empregada. Selantes e impermeabilizantes agem de modo a evitar essas patologias. Por serem substâncias hidrofagantes, a quantidade de água permeada nos poros das placas será reduzida, diminuindo a ocorrência de patologias relacionadas. Ressalta-se que seu uso não deve alterar a textura e o aspecto estético da superfície tratada. Uma das medidas requeridas para a manutenção das placas são os serviços periódicos de limpeza. Recomenda-se que seja apresentado no projeto de revestimento os procedimentos e a periodicidade para as inspeções da fachada, visando verificar aspectos como selantes, quanto à continuidade, adesão às superfícies, coesão e presença de fissuras, incertos, quanto à eventual ocorrência de corrosão, eventual deslocamento de placas na fachada. Os insertos metálicos devem ser constituídos por ligas metálicas, em aço inoxidável, para apresentar elevada resistência mecânica à corrosão. Placas cerâmicas. As placas cerâmicas podem receber um tratamento com dióxido de titânio, o qual, devido às suas propriedades fotocatalíticas, confere características de autolimpeza ao componente, o que permite reduzir a periodicidade de limpeza da fachada. É importante ressaltar que a independência entre os elementos de revestimento proporcionada pelo sistema de fachada ventilada permite a substituição isolada de peças danificadas, o que torna a manutenção mais simples e rápida.